Bem, meus caros amigos, estamos voltando aqui novamente para a nossa próxima aula. Agora nós veremos a função sintática do verbo. Então nós vimos até aqui que nós temos alguns termos, frase, oração e período, e nós estudamos a relação entre as palavras, que seria a denominação sintática de nossos estudos. Nós vamos dar continuidade vendo a função sintática do verbo, como o verbo funciona dentro do termo oracional. Nós temos aqui duas situações em que os verbos podem estar incorporando. Nós temos o verbo de ligação, quando o verbo, a função dele é ligar uma qualidade, uma característica a um sujeito. E nós temos os verbos significativos. São aqueles verbos em que indicam uma ação. Então, o verbo de ligação nada mais é do que um verbo que indica estado ou uma mudança de estado. Os verbos ser, estar, ficar, permanecer, continuar são verbos que indicam o estado, ligam uma qualidade a um sujeito. Existem certas exceções que nós estudaremos mais à frente. Mas o verbo de ligação é o verbo que liga uma qualidade a um sujeito. Os verbos significativos são verbos que indicam ações. São dois que nós veremos. Os verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. E os intransitivos são aqueles que não necessitam. Então vamos aqui aos exemplos. O primeiro exemplo que nós temos aqui é: o céu é lindo. Nessa situação aqui, ó, o céu é lindo, nós temos como sujeito aqui a expressão o céu. Duas palavrinhas, o céu. Sujeito simples. O núcleo do sujeito seria a palavra céu. O céu seria o sujeito, o verbo é, o verbo ser, e nós temos como característica atribuída ao sujeito a palavrazinha lindo. Então, essa característica atribuída ao sujeito, nós chamamos essa característica do sujeito de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma qualidade que eu atribuo ao sujeito através de um verbo de ligação. Então, qual seria essa função do verbo? Essa função de verbo de ligação nada mais é do que ligar uma qualidade ao sujeito, certo? Então, dando continuidade a esses nossos estudos a respeito do verbo e sua função dentro da oração, nós temos aí o verbo significativo, o verbo transitivo. O verbo transitivo ele vai necessitar de um complemento, ou seja, ele sozinho dentro de uma oração, ele não nos dá a informação necessária para que nós possamos entender. Então, dessa forma, se o verbo não nos dá essa informação necessária, que necessita de complemento, nós chamamos de verbo transitivo. Se o verbo nos dá toda a informação necessária para a minha compreensão, eu chamo de verbo intransitivo. Vamos aqui aos exemplos. Eu jogo futebol. Quando eu falo aqui o sujeito eu jogo, necessariamente eu já faço uma pergunta. Que pergunta seria essa? Eu jogo o quê? Então, nesse pequeno caso, nós chamamos de verbo transitivo. O verbo jogar é o verbo transitivo. Eu jogo o quê? A resposta seria futebol. O verbo, eu chamo de verbo transitivo direto. Por que direto, professor Raoni? Porque não existe a preposição. O complemento está sendo ligado ao verbo jogar de forma direta, sem interferência de uma preposição, sem a ligação de uma preposição. Se houvesse a preposição, seria transitivo indireto. Veja o segundo exemplo. Eu gosto. Percebam bem que quando eu falo o verbo jogar e gostar, a pergunta ela vai ser diferente. Quando eu falo eu jogo, eu pergunto o quê? Quando eu falo eu gosto, a pergunta é diferente. Seria eu gosto de quê? Então percebam que o complemento eu gosto de livros, o complemento livros está sendo ligado ao verbo gostar, esse verbo transitivo, através de uma regência aqui de uma preposição. Então aqui é verbo transitivo indireto. Então, recapitulando, o verbo transitivo nada mais é do que um verbo que precisa de complemento. Ele sozinho ele não tem sentido completo. Então, para complementar o sentido desse verbo, a ideia desse verbo, ele vai exigir um complemento que eu vou chamar de objeto, certo? O objeto pode ser direto ou pode ser indireto. Direto porque ele é ligado ao verbo sem preposição. Eu jogo o quê? Futebol. Não há preposição. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Eu gosto de quê? Existe a preposição. Então, verbo transitivo indireto e objeto indireto. Então, verbos transitivos necessitam de complemento.
Para finalizar, nós temos aqui os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, certo? Veja um exemplo, ó. O papagaio morreu. Temos o sujeito o papagaio, um sujeito simples, e temos aqui o predicado formado por apenas o verbo morrer. Quando eu leio o papagaio morreu, essa informação é repassada a mim e ela preenche todo o meu campo significativo. Eu entendi, houve entendimento. Então, dessa forma, nós temos aí um verbo intransitivo. A função sintática desse verbo é intransitivo. Por quê? Porque ele me passou a informação necessária para o meu conhecimento. Então, desse caso, não necessita de complemento. Então, você vai pensar da seguinte forma. Se necessita de complemento, é transitivo. Se não necessita de complemento, é intransitivo. Nós precisaremos desses conhecimentos para nós estudarmos os tipos de predicado, que será o nosso próximo assunto. Então, fiquem na paz, estudem. Em seguida essa videoaula, vou estar passando a atividade a vocês. E na próxima aula, nós teremos apenas a aula referente aos tipos de predicado verbal e nominal. Então, bons estudos, bom final de semana e fiquem com Deus.